No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade, aqui nesta segunda-feira. Hoje é dia 15 de agosto de 2022. Hoje eu queria meditar um pouco sobre João capítulo 5. Muitas palavras ditas em João capítulo 5 pelo próprio Senhor Jesus trazem confusão àqueles que estão iniciando na fé unicista e, para trinitarianos nem se fala. O capítulo 5, ele precisa ser estudado com muita calma, com muita paciência, porque há um linguajar de Cristo peculiar dele mesmo. Ninguém falou como ele. Essa é que é a grande realidade. Isso trazia confusão para os entendidos, os sábios, e os simples compreendiam perfeitamente. E isso, as palavras do Senhor Jesus, elas ecoam até hoje, quando você mergulha para as Escrituras para você ler. Então, da mesma forma como ele disse no passado, alguém que para escutar o que ele diz hoje, ao ler as suas palavras narradas pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, vão se confundir, se não estiverem lendo ou ouvindo-a pelo Espírito. Você está entendendo o que eu disse? Então veja, vamos ler a partir do 21. Diz assim: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, está aí no versículo falando de um assunto, questão da ressurreição dos mortos. O Senhor Jesus diz o quê? Assim como o Pai ressuscitava, o Filho também ressuscita. Então, quer dizer, ele está falando aí de duas pessoas? É claro que não, porque em João capítulo 10, verso 30, ele resolve essa questão dizendo: eu e o Pai somos um. Ia morrer por isso, a gente nunca deve esquecer. Mas continuando aqui no verso 22, diz assim: e também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Aí, quer dizer, há uma coisa que o Filho faz que o Pai não faz, porque o próprio Cristo está dizendo: o Pai, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho. Então, o Filho é juiz. Nós temos lendo aqui, quer dizer, já há uma distinção. Vai prestando atenção, para que todos, verso 23, honrem o Filho como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra ao Pai que o enviou. Jesus está falando que ele e o Pai são pessoas distintas. Não é disso que ele está falando. Ele está falando todos que honram o Filho, para que todos honrem o Filho, como também honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quer dizer, aqueles homens o criticavam, eram cruéis com Cristo, mas com relação ao Pai, eles diziam que amava e servia e estava tudo perfeito, e por causa do Pai é que fazia aquilo com o Filho. Então, quer dizer, não tem como. Por quê? Porque é o próprio Deus. Você está entendendo? Essa é a linha do que está dizendo. Toda vez que você lê textos assim, esta é a interpretação correta pelo Espírito, para que você entenda as Escrituras. Não tem como você não honrar, vamos dizer assim, aquele ser manifestado aqui em carne e osso, e falar assim, não honrar ele, mas olha, eu não quero saber de ti, mas o Pai aqui é como os testemunhos de Jeová. Não, esse aqui não é Deus, porque não pode ser, esse aqui é um pouquinho menor. Ou seja, não honram o Filho. Você está entendendo? Não o reconhece, não consegue o enxergar como Pai. Aí não tem como dizer que gosta do Pai, porque o Pai está diante dos seus olhos, o Pai está falando com você e você não consegue enxergar. Você está entendendo? Como pode dizer que honra o Pai se o Pai está ali falando e ninguém está prestando atenção? Então, veja bem, ele diz aqui, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, verso 22. Aí você vai entender mais lá na frente, no verso 27, dizendo assim, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem.
Aí você vai entender no verso 27, você vai entender melhor o verso 22. Quando ele diz, o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo juízo. Por quê? Por que ele deu ao filho todo juízo? Porque, para exercer juízo, porque ele é o filho do homem. O filho do homem. Por isso que ele exerce o juízo sobre todos os habitantes da terra. Porque ele é o filho do homem. Ou seja, se tornou um de nós. Se fez carne. Habitou entre nós. Por isso ele recebeu toda a condição e poder para julgar. Você está entendendo? Não é porque o pai ficou lá pelo cantinho, está lá pelo céu, mas o filho está aqui, outra pessoa distinta. Não, ele recebeu, ele é juiz, porque ele é o filho do homem. A humanidade dele, pelo fato de ter se feito carne, se feito filho do homem, ele é o juiz de todos e vai julgar toda a humanidade, porque se fez homem, se fez carne e morreu por todos. E todos hoje dão a mínima para ele, não dão atenção, não honra. E aí vai, por aí vai, você entende? Não está falando de dois, até porque se é trindade, ele passa nesse capítulo todo esquecendo o outro, deixando o outro de fora. O outro não entra aqui nessa questão tão importante que está dando um ensinamento. Aí, presta atenção para a gente terminar aqui o Minuto da Unicidade de hoje. Leia o verso 18 de João 5. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por que os judeus procuravam matá-lo? Leia o verso 18 de João 5. Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Você veja que os caras estavam super confusos. O próprio versículo aqui fala como estava a mente daqueles homens. Então vamos ter que matar ele porque ele está blasfemando, ele não guarda o sábado. E ele é o Senhor do sábado. Ele é o dono do sábado. O sábado é do Senhor. Não era do Senhor o sábado? Não dizia que... Então ele era o dono do sábado, estava aqui. E quem é o ser humano para dizer que Deus não podia fazer isso, fazer aquilo? E ele não quebrou sábado. O sábado era espiritual, mas eles seguiam com a carne o sábado. E os que seguem com a carne até hoje. Guardam com a carne, não guardam com o espírito. Então, os judeus procuravam matá-lo. Por quê? Porque estava dizendo, ele é usurpador, ele está querendo passar o lugar do pai, está querendo se tornar igual... Não, aí entra a questão da trindade. As primeiras mentes trinitarianas ou dualistas começaram a ferver naquele momento ali. Nos próprios judeus. É muito forte, é uma palestra, né? Mas a gente tenta se expressar da melhor maneira possível, mantendo-se fiel às escrituras, aos textos que o Senhor Jesus passou para o seu povo. Os judeus queriam matá-lo. E quando você não reconhece o Senhor Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro, você está querendo matar esta mensagem, querendo matar essa poderosa mensagem que muitos apóstolos, profetas deram a vida, suas vidas por ela. Um forte abraço, Deus abençoe a todos, uma boa semana, até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.